Oi, galera, tudo bom? Esse vídeo é para falar de um livro que está sendo cobrado agora pela Unicamp. Um livro que vai amedrontar muita gente, mas eu juro que não precisa, tá? Eu tava com muito medo também, mas foi bem mais easy do que eu imaginava. A Unicamp agora está pedindo leitura de 3 sermões do Padre Antônio Vieira, e os 3 sermões foram escritos para serem declamados na quarta-feira de cinzas. Então a gente fala que são os sermões da quarta-feira de cinzas, são de 3 anos diferentes. O terceiro sermão não chegou a ser proferido, ele escreveu, mas o Vieira ficou doente, né, nas vésperas ali, e ele acabou não conseguindo dar o sermão, né? Mas tudo bem, foi tudo muito bem, tudo muito certo. E aí, o que aconteceu? O livro, ele é barroco. Por ser barroco, você imagina, né? É aquela coisa de você falar a mesma coisa 200 mil vezes, de maneiras diferentes, para ser labiríntico, porque o barroco trabalha com o exagero, com a repetição e afins. Então, bom, prepare-se para esse tipo de leitura. E é um texto, sim, religioso, mas isso não incomoda em absolutamente nada, assim, gente. Honestamente, por quê? Porque o Vieira trabalha com um troço chamado escolástica. Escolástica é você tirar uma ideia oriunda da Bíblia, só que você tentar convencer o seu público de uma maneira racional. Esse é um texto argumentativo, esse é um texto que tenta ilustrar a população, que tenta ensiná-los. E aí, por consequência, numa sociedade já do século XVII, que já passou pelo Renascimento, não dá para você falar Deus disse e esperar que todo mundo acredite. Você precisa provar para aquela população. Não é à toa que o Vieira aqui nos sermões, ele cita Aristóteles, Platão, cita pessoas da área da ciência para conversar sobre religião. Então, assim, achei um avanço, assim, sensacional, tá? Achei muito bom mesmo. E então isso não incomoda, galera. E o Vieira, apesar de estar falando numa igreja, num momento de celebração da quarta-feira de cinzas, de um ritual cristão e chance, ele está conversando com uma população toda. E as coisas que ele fala aqui, assim, serviriam para qualquer ser humano ser um bom ser humano. Então você não precisa ser cristão para ler isso aqui e falar, olha, aprendi alguma coisa útil, tá? Ele vai se basear no grande trecho da quarta-feira de cinzas, que é lido, né, todo ano pela homilia dos padres e tal, que é de que do pó viemos, pó somos e ao pó retornaremos. E ele vai tentar provar no primeiro sermão se nós, como nós viemos do pó e retornaremos a ser pó, quer dizer que já somos. E ele tenta provar pra gente, durante ali umas 30, 40 páginas, de que nós já somos pó. O que é muito legal de você pensar, sei lá, em reestruturação da matéria, que tem tudo a ver com química, certo, gente? Com biologia, com matéria orgânica e inorgânica. E assim, sensacional dele voltar para a Bíblia e utilizar vários trechos bíblicos para tentar comprovar o que ele está falando. Então ele conta várias histórias. Então ele vai voltar para Lázaro, ele volta para Adão quando foi criado com o sopro da vida, ele volta para Moisés e o cajado e as cobras na frente do faraó. Ele vai contar assim muito do rei Davi, ele cita muitas figuras bíblicas para tentar convencer a população que acreditava na Bíblia. Mas ele também vai usar trechos mitológicos, por exemplo, para ilustrar, porque ele sabia que estava conversando com algumas pessoas que não acreditavam naquilo, mas o que ele queria passar de ensinamento para a vida era muito maior do que apenas uma questão religiosa. Então, assim, muito bacana como ele fala que a nossa vida é muito pouca, ela é muito curta, porque nós somos apenas pó. Então, assim, baixa a bola aí, entendeu? Se você é bonito por 70 anos, cala a boca. Se você é rico, você vai ser rico por 70 anos. O negócio é, e aí? E o teu espírito? E a tua. E a memória que as pessoas vão ter de você? Que tipo de pessoa você foi além de bonita? Além de rica? Então ele dá uns tapas na cara assim que você fala, nossa, gente, quantas pessoas precisavam escutar isso, sabe? Aí ele vai passar para um segundo sermão em que ele parte da mesma frase, mas ele vai usar uma tese diferente, em que ele está pensando agora sobre duas mortes, de que a gente tem que aprender a morrer. E que só a morte física não dá, a gente tem que morrer antes para aprender a morrer direito, porque depois que morrer o corpo, a gente vai ter que subir a escadinha para o céu ou descer a escadinha lá para baixo no fogo do inferno. E aí a gente tem que morrer antes em espírito, né? Morrer antes para o pecado, para que quando o corpo, né, morrer, a gente já esteja com o espírito
preparado para receber Deus, assim. E ele vai usar toda uma outra argumentação. E a argumentação dele, gente, vai desde o uso da mitologia, o uso da ciência, o uso da Bíblia, argumentos de autoridade. Ele traz santos e filósofos para falar junto com ele. Ele usa argumentos gramaticais, argumentos da lógica, da geometria, sabe? O cara usa coisas sensacionais. E aí, no último sermão dele, ele diz que nós somos trouxas, porque nós temos medo da morte e temos amor pela vida. E ele diz que deveria ser o oposto. Porque a gente deveria temer a vida, porque a vida é uma provação. E se a gente viver a vida errado, a nossa morte vai nos condenar para todo sempre, porque o nosso espírito pode acabar indo para o lugar errado. Então a gente devia ter medo de viver, porque cuidado, tá? Se você pecar, ai, 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 o que vai acontecer com você, mocinho? É bem esse o intuito dele no sermão. Eu adorei, gente, mas tem muitos trechos em latim. Essa edição, que foi a única que eu achei, não tem traduzido. Assim, você vai ter que dar aquela penada. Se você não conhece muito da Bíblia, você vai ter que procurar, entendeu? Aquelas metáforas e chants que ele faz ali, porque eu não conhecia muitas das histórias que ele estava contando. Foi tenso, tá? Eu passei, tipo, uns 15 dias pra ler ali, sei lá, 100 páginas. Mas valeu muito a pena, gente. Que argumentação, que brilhantismo, que linguagem sensacional. Mas ele fica se repetindo, tá, gente? E ainda mais porque os discursos eram orais, então ele tinha que ficar retomando as ideias porque a população só ia estar escutando. Então, se você perdeu o fio da meada, você tinha que saber para onde voltar. Então, tem muita palavra igual, e construção de frase igual, que é barroco, é oral, é um padre. Temos que dar um desconto, né, gente? Eu achei muito bacana, tá? Aconselho a leitura. Sermões da Quarta-feira de Cinzas, do Padre Antônio Vieira. Tenha coragem. Tchau, gente!